Vamos abrir, meus irmãos, mais uma vez, essa noite as nossas Bíblias. Abra aí no livro de Mateus, seja abrindo sua Bíblia. No livro de Mateus, no capítulo de número 2, nós vamos falar hoje sobre a estrela de Belém. Falar sobre a estrela de Belém. Versículo 9, ele fala, entre outros versículos do texto, diz assim, Mateus capítulo 2, versículo 9. Depois de ouvir o rei, partiram e eis que a estrela que viram no oriente ia à frente deles, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Amém. Chamamos ela de estrela de Belém porque não sabemos qual é o seu nome, e como estava em Belém, por isso assim a chamamos de estrela de Belém. Alguns já disseram que a estrela de Belém poderia ser o cometa Halley. Independente de ser ou não, sempre que acontece um fenômeno desse tipo, ele chama muito a nossa atenção. Temos aí vários relatos da aparição desse cometa, já temos vários relatos, e talvez o relato mais que chamou a atenção, que nós temos uma descrição na história, foi no ano de 1910, que a história diz que muitos adultos ficaram com medo, pensando no fim do mundo. Depois foi bem visível. E as crianças ficaram maravilhadas, porque nunca tinha visto nada igual. Em 1986, o cometa, ele passou novamente. Existe um ciclo para que esse cometa passe. Aí, um pouco mais, digamos assim, 76 anos, um pouco mais de 70 anos, ele passa, que dá para a gente ver da Terra, ou com algum instrumento, como um telescópio. Mas em 86 ele já não fez tanto sucesso, na verdade já não era novidade, a ciência já tinha avançado bastante. Mas o que fez mais sucesso do que o cometa em 86 foi uma música de Guilherme Arantes, que na década de 80 aí tocou muito. Talvez aí os mais saudosistas, mais experientes vão lembrar daquela música aí do lindo Balão Azul, que diz que eu vivo no mundo da lua, pego uma carona nessa cauda de cometa. As crianças cantaram muito, foi muito popular essa música no ano de 1982. Isso, exatamente. Então, e essa fez bastante sucesso, essa música, as crianças aí cantavam muito, na verdade. Hoje em dia, a grande maioria dos homens, quando se fala do cometa, ou se fala da estrela de Belém, eles estão realmente no mundo da lua, estão alienados, literalmente, conforme dizia a letra da música, estão no mundo da lua. Infelizmente, para o Natal, muitas pessoas estão realmente alienadas, estão no mundo da lua, não é verdade? Ninguém mais deseja pegar carona nessa cauda de cometa, Ninguém mais deseja estar assim como aqueles magos que saíram tão longe e pegaram uma carona naquela estrela até chegar em Belém, aonde estava Jesus, para conhecer a Jesus Cristo. A estrela de Belém, ela deu carona, ela guiou aqueles homens como um sinal de Deus. E essa estrela, ela continua sendo um sinal para nós, continua sendo um lembrete, pois o Natal é esse lembrete para nós. E nós temos aqui algumas lições bem importantes, bem claras, que nós precisamos colocar em prática
que a estrela, o primeiro propósito da estrela é que ela é um sinal para todos nós. Aquele sinal que chamou a atenção. E o Natal hoje é esse sinal para nós. Versículo 2, do capítulo 2 de Mateus, fala exatamente isso. Que aqueles homens, né, perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles entenderam que aquela estrela era um sinal, pois eles disseram: olha, nós vimos a sua estrela, ele é dono da estrela, ele é proprietário. Quem pode ser dono de uma estrela? A não ser o próprio Criador da estrela. Aqueles homens pagãos, sem nenhum conhecimento prévio de quem seria exatamente esse Messias, eles entenderam, eles viram o sinal. E o Natal, ele tem esse propósito como um sinal. Passados aí 2000 anos do nascimento de Jesus, mais de 2000 anos do nascimento de Jesus, está cada Natal. É uma estrela nova que brilha para a humanidade, dando mais uma oportunidade. Dando mais uma oportunidade como um sinal para que o mundo veja e venha. Essa foi a declaração dos magos, daqueles homens. Essa foi a declaração. Eles falam claramente que eles viram, né? Vimos e viemos. O sinal para eles serve de quê? De algo para chamá-los à obediência a Deus. O sinal é um sinal de obediência a Deus. Vimos e viemos. Muitas pessoas veem o Natal, pois não tem como ver o Natal, tudo, né, está enfeitado, as ruas ficam enfeitadas, as casas ficam enfeitadas, a televisão, os filmes, as músicas, tudo mostra o Natal, tudo mostra um sinal. Mas naquele primeiro Natal existia apenas um único sinal, e aqueles homens enxergaram. Mas assim como naqueles dias que só aqueles homens enxergaram aquele sinal, os outros não enxergaram, né? Toda Jerusalém não enxergou, o rei Herodes não enxergou, os líderes religiosos não enxergaram. Da mesma maneira, nesses dias, apesar de tantos sinais chamando as pessoas para o Natal, elas veem, mas elas não veem. O Natal, assim como naquele primeiro Natal, é um sinal de Deus para a humanidade. Deus está sinalizando, dando a oportunidade que esse nascimento, a comemoração desse nascimento se repita, para que o homem se aproxime de Jesus, tenha a oportunidade desse sinal dado por Deus. O primeiro sinal foi uma estrela. O sinal continua se repetindo. Quanto mais vai se aproximando o Natal, mais nós vamos ver, né, músicas natalinas, né? Muitas vezes a gente passa na rua e vê alguns corais cantando músicas, sinais de que algo sobrenatural, algo diferente aconteceu. Mas as pessoas, infelizmente, não conseguem. Mas quantos será que estão sendo obedientes a este sinal? Quantos será que estão sendo obedientes a esse sinal? Nós vemos na história de Jesus que antes do seu nascimento, José teve um sinal. Se você olhar aí em Mateus capítulo 1, versos 20 e 22, o anjo aparece para José. Se você olhar, Maria também teve um sinal em Lucas capítulo 1, dos versos de 26 a 38. Deus sempre dá sinais para os teus servos. Ali ele estava sinalizando para José e Maria, aqueles que seriam responsáveis de cuidar do presente de Deus para a humanidade. Deus sempre dá sinais para todos nós.
Deus não faz acepção de pessoas. Veja, não foram apenas os pais, né, que foram responsáveis aqui, terrenos, né, de cuidar de Jesus, que tiveram um sinal. Estrangeiros de muito longe tiveram um sinal. Pois nosso Deus é o mesmo Deus de longe e o Deus de perto. Nosso Deus é o mesmo Deus do judeu e do grego, do gentio. É o mesmo Deus. Ele deu sinais para a família de Jesus. Ele deu sinais para aqueles pagãos que estavam longe. Ele deu sinais para o povo simples de Jerusalém. Ele deu sinais para o rei Herodes. Ele deu sinais para os líderes religiosos. Mas nem todos vão obedecer os sinais. José e Maria obedeceram ao sinal. Os magos do Oriente obedeceram ao sinal. Mas o povo de Jerusalém, os líderes religiosos, o rei, não obedeceram. Por isso João fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todos aqueles que o receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Será que nós estamos conseguindo enxergar o sinal de Deus? Será que nós estamos vendo e indo, né? Vimos e viemos até o sinal de Deus. É o sinal de Deus para a humanidade. Aqueles que conseguem ver o sinal precisam proclamar o sinal. Como aqueles magos disseram: onde está o rei? O recém-nascido rei dos judeus. Eles procuraram pelo sinal. Nós já conhecemos o sinal, nós já sabemos o sinal, nós já obedecemos ao sinal. Então nós vamos divulgar que onde está o rei dos judeus? Onde está o rei dos judeus nessa noite? Ele está no coração daqueles que creem nele. Então nós vamos dizer para o mundo que Jesus está no coração daqueles que creem nele. Naquele primeiro Natal eles ainda não sabiam, mas nós já sabemos. Então não podemos nos calar, precisamos divulgar, pois a estrela foi o primeiro sinal. Hoje nós somos testemunhas, isto é, você é o sinal de Deus para o mundo. Você é o sinal de Deus para o mundo, para dizer aonde está Cristo Jesus. Aonde ele nasce todos os dias? No coração de um pecador arrependido, daquele que foi salvo e remido pelo seu sangue na cruz do Calvário. Então, se nós sabemos, então nós temos que anunciar o sinal o quanto antes. Então, a estrela serve de um sinal. Além de um sinal, a estrela serve como um guia para todos nós, conforme nós já lemos o versículo 9. O versículo 9 diz que a estrela guiou aqueles homens até aonde estava Jesus. E os versos 5 e 6 de Mateus, capítulo 2, fala assim: em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. A estrela, ela levou eles até o nosso guia definitivo. Quem é o nosso guia definitivo? Cristo Jesus. E nós agora fazemos o papel dessa estrela agora. Temos que guiar o homem sem Cristo Jesus. O homem que está perdido, o homem que está longe de Deus. Temos que guiá-lo para perto de Deus. O único que pode salvá-lo, que pode remir, que pode transformar. Então nós temos que entender que esse é o nosso papel. Aqui
quando existe a resposta no versículo 5 e 6 da pergunta em que os magos fizeram a Herodes. Herodes não tinha resposta, então Herodes procurou os principais sacerdotes e escribas e eles responderam. Eles sabiam aonde iria nascer o Messias, aonde iria nascer Cristo Jesus. E eles respondem: em Belém da Judéia. Por que eles sabiam? Porque essa é uma profecia que se encontra lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo de número 2, o profeta Miqueias fala exatamente isso. Ele diz: mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre as cidades de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Amém. Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2. Então, aqueles homens ali, líderes religiosos, veja que ironia. Eles eram líderes religiosos, mas eles não serviam para guiar ninguém. Jesus os chamou de guias de cegos. Ele dizia: vocês são cegos. Como um cego guiará outro cego? Os dois cairão no buraco. Eles eram cegos. Eles sabiam da profecia, mas em momento algum isso serviu para que eles fossem guiados até a presença de Deus. Então, infelizmente, conhecimento sozinho, sem o Espírito Santo de Deus, não serve para nada. Aqueles homens tinham o conhecimento, mas eles não tinham a experiência com Deus. Eles tinham o conhecimento, mas não tinham a experiência com Deus. Não tinham o Espírito Santo de Deus. Então, conhecimento sem a presença de Deus não serve para nada. Não serviu nem para eles. Mas nós temos que entender que a profecia se cumpriu. Que Jesus agora é o guia, é o nosso guia. E que nós temos que agora guiar outros, assim como aquela estrela, no primeiro momento, guiou aqueles homens até a presença de Jesus, o Salvador do mundo. Nós agora somos responsáveis por guiarmos outros até a presença de Jesus. É claro que não apenas no Natal, mas digo que o Natal provavelmente, se não é a única melhor época do ano, todos os dias são dias importantes, mas provavelmente é a mais especial, pois fala do nascimento desse que nós queremos que o ser humano chegue até ele. Então não podemos perder a oportunidade de servirmos agora como uma estrela que guia. Assim como a estrela brilhava, o que nós somos? Jesus não disse que nós somos a luz do mundo? Luz do mundo para quê? Para guiar aqueles que estão em trevas. Para guiar aqueles que estão em trevas a encontrarem Cristo Jesus. Se não fosse a estrela, dificilmente aqueles homens chegariam até Cristo Jesus, pois a estrela foi colocada de propósito para guiar aqueles homens até a presença de Deus. Da mesma maneira, nós estamos aqui com um propósito, com o propósito de guiar outros à presença de Deus. Assim como a estrela iluminou aqueles homens naquele primeiro Natal, nós agora somos a luz do mundo, para guiar outros até a presença de Cristo Jesus. Por isso, não podemos perder de maneira nenhuma a oportunidade de guiar, pois o cristão serve agora
de estrela para o mundo, conforme fala Mateus, capítulo 5, dos versos de 14 a 16, assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Mateus, capítulo 5, dos versos de 14 a 16. Nós somos a luz do mundo. Temos que ter esse entendimento. E quando essa luz brilha, essa estrela, ela brilhou, e o que ela fez? Essa estrela trouxe alegria para todos. Versículo de número 10 de Mateus, capítulo 2 diz: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E no versículo 11 diz que, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Eles se alegraram quando a estrela parou no seu destino. Imagina quantos dias de viagem, de peregrinação, imagina quantas dificuldades eles passaram para chegar até a presença de Deus. Da mesma maneira, nós temos que entender que a nossa luz tem que servir para trazer alegria para o mundo, felicidade. A visão da estrela foi a recompensa, né? A visão da estrela sobre aquela casa foi a recompensa depois de uma jornada árdua, com um grande contraste com a indiferença do povo. O povo ficou indiferente. O povo ficou indiferente. Mas aqueles homens ficaram alegres. É o que provavelmente irá acontecer nesse Natal, como tem acontecido nos outros natais. Uns ficarão alegres, mas outros continuarão indiferentes. Indiferentes ao grande sinal. A indiferença. Naquele dia aconteceu o maior fato da história, o momento mais importante da história. Milhares de pessoas tiveram a oportunidade de participar daquele momento, mas poucos chegaram. Os pais, os magos, nós temos a história também dos pastores que foram lá. A estrela estava visível para todos. Mas será que tão poucos enxergaram a estrela? Será que tão poucos irão enxergar mais esse Natal? Será que tão poucos terão a verdadeira alegria do Natal? Pois o Natal para muitos será apenas mais um dia de comer, beber, se embebedar, e no dia seguinte acordar com uma ressaca tremenda, e muitos irão para o seu trabalho, como se nada tivesse acontecido. É triste, mas essa é a realidade. Muitos no outro dia vão levantar e vão trabalhar como se o dia anterior tivesse apenas sido mais um dia, apenas mais um feriado, apenas mais um encontro, apenas mais uma festa normal. Muitos vão passar por isso. Mas a palavra de Deus diz que, lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a vossa força. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio para trazer alegria para nossas vidas. Então, como pode ser, Natal após Natal, a vida continuar da mesma maneira? É o que tem acontecido para muitos. É o que aconteceu naquele dia para muitos que estavam ali. A vida continuou, a vida continua. A vida vai continuar como se nada tivesse acontecido. O sinal está aí. Nós somos o sinal.
temos que pregar, temos que iluminar, temos que trazer alegria para o mundo. Pela misericórdia de Deus, alguns irão enxergar esse sinal. Por isso, não podemos descansar até que Ele volte novamente, até que Ele venha para nos buscar. Não podemos descansar. Eu quero que você curva a sua cabeça agora, nesse momento, que você feche os seus olhos. Vamos orar para que esse Natal não seja apenas mais um Natal, principalmente para aqueles que nós tanto amamos, que não seja apenas mais um Natal, mas que neste ano seja diferente, no nome de Cristo Jesus. Que esse ano seja todo especial, no nome de Jesus. Ore, clame, para que você seja uma estrela brilhante, que a sua vida testemunhe de tal forma que você brilhe, ilumine aos que estão ao seu redor. Que a sua vida seja um exemplo para guiar aqueles que estão ao seu redor. Que a sua vida traga alegria para aqueles que estão ao seu redor, para que o mundo creia, para que o mundo venha adorar a Cristo Jesus. Pai, te agradeço por mais um dia na tua presença, Senhor. Te agradeço pelo privilégio de conhecer a Cristo Jesus, de ter aceito o sinal, ó Pai, obrigado por isso. Que eu clamo agora, que eu seja um sinal verdadeiro para o mundo, um guia, que eu possa trazer a alegria de Cristo Jesus. Não apenas eu, mas todos que ouvem esta palavra. Aqueles que já aceitaram, que sejam sinais, guias que tragam alegria. E aqueles que ainda não aceitaram, que vejam o sinal, que obedeçam o sinal e que recebam a alegria no nome de Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, a todos nós nessa noite. Eu clamo no teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus e nas consolações do teu Espírito Santo, hoje, todo sempre. Amém e amém.